Fala galera, beleza? Vamos voltar para mais uma aula aí, vamos continuar conversando a respeito das funções que a gente estava falando na aula passada, certo? Nesta aula de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dos gráficos de funções. Então veja só, o que a gente quer descobrir, se um gráfico que ele está plotado aqui no nosso plano cartesiano, né? Lembra do plano cartesiano? Composto pelo eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das ordenadas. Eu quero saber se o gráfico que está plotado aqui nesse plano cartesiano, ele representa uma função, certo? Para isso, a gente vai ter que lembrar do conceito de função na aula passada. Então lembra comigo, para ser uma função, toda pergunta deve ter resposta e deve ter apenas uma resposta. Então, para a gente fazer essa verificação, a gente vai ter que considerar aqui agora que o domínio, ou seja, as minhas perguntas, elas são representadas aqui no eixo x, né? No eixo das abscissas, tá? E o meu contradomínio, que são as possibilidades de respostas, eles vão estar representados no meu eixo y, no eixo das ordenadas. Consequentemente, a imagem também está aqui dentro, né? Então, as respostas estão aqui dentro. Bom, então a gente vai observar o seguinte. Veja essa reta que está plotada nesse gráfico. Essa reta, a gente quer saber se ela de fato forma uma função. Então veja comigo. Se as perguntas estão aqui no eixo x, então se eu pego um ponto qualquer aqui, x0, esse ponto ele vai ser uma pergunta, certo? E eu vou observar com vocês aqui agora que esse ponto, ele vai ter uma resposta aqui, ó, y0, que é exatamente o encontro. E você pode perceber comigo que para qualquer pergunta que eu fizer, ó, para qualquer pergunta que eu fizer aqui, eu vou obter uma resposta. Então, eu posso escolher perguntas aqui na frente, perguntas aqui atrás, e para toda pergunta eu obtenho resposta. E veja que a gente vai obter apenas uma resposta. Eu posso ficar fazendo esses pontinhos aqui, esses pontilhados, e sempre que eu encontrar um ponto que é pergunta aqui no ponto x, no eixo x, ele vai obter uma resposta aqui no eixo y. Então veja que interessante aqui comigo. Se eu observasse essa função, que a gente vai concluir aqui em que esse caso aqui é uma função, se eu observo essa função, a gente pode perceber algumas coisas. Primeiro, quem é o domínio dessa minha função? O conjunto domínio é o conjunto de todas as perguntas. Veja que em torno de todo o meu eixo x, todo mundo que está aqui vai ser uma pergunta. Se eu pego um ponto bem aqui na frente, por exemplo, ó, esse ponto aqui na frente vai obter para a gente uma resposta que vai estar lá em cima, né? Esse gráfico ele continua infinito por causa dessas setinhas aqui. Ou seja, o meu domínio é todo o eixo x. Só que o eixo x, pelo fato de ele ser uma reta, então eu posso dizer que esse meu eixo x ele é uma reta real. Portanto, meu domínio é real. Vale todo mundo aqui para o eixo x. A mesma forma a gente pode obter para o meu contradomínio. O contradomínio ele é representado pelo eixo y, ou seja, todo mundo aqui no meu eixo y, ele pode ser uma resposta. Então, meu contradomínio, nesse caso, também é o conjunto dos reais, tá? Quando a gente está avaliando gráficos, o contradomínio sempre vai ser o conjunto dos reais, aí geralmente a gente pode estar trabalhando com ele. E quem vai ser a nossa imagem? Bom, a nossa imagem são as respostas propriamente ditas. Mas observe também que para qualquer ponto do meu y, eu sempre vou obter uma pergunta, né? Qualquer ponto do meu y aqui, ele vai ser, para a gente, uma resposta. Ou seja, todo mundo aqui no eixo y é resposta, então a imagem também é real, tá? Então a gente viu uma função, que é uma reta, e nessa função o domínio é real, contradomínio real e imagem real. Bom, vamos ver outro exemplo. No nosso segundo exemplo, a gente tem outro gráfico aqui que está plotado no plano cartesiano, x e y, certo? E vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Por exemplo, se eu escolho um x0 aqui, ele vai obter para a gente uma resposta nesse ponto aqui, que eu posso chamar ela de y0. Só que veja esse ponto aqui, por exemplo, ó, esse ponto que eu vou chamar de x1. Nesse ponto que eu vou chamar de x1, veja que a minha resposta vai estar aqui, mas também vai estar aqui. Perceba que eu vou ter duas respostas para esse x1, certo? E a gente acaba que chega num problema, né? Como é que eu vou ter uma pergunta para duas respostas? Isso não é função. Então, esse gráfico aqui, ó, ele não é função, tá? Se ele não é função, consequentemente, eu não preciso ver domínio, não preciso ver contradomínio, não preciso ver imagem. Detalhe importante,
Como é que a gente vê, então, se um gráfico ele é função ou não? É muito fácil. Basta a gente traçar linhas verticais. Se essas linhas verticais elas encontrarem mais de um ponto, que é o caso aqui, para esse cara eu encontro 1, 2, 3 pontos, quer dizer que não é função, porque eu tenho uma pergunta com mais de uma resposta. Então, para verificar se é função, trace linhas verticais. No exemplo anterior, como era uma reta, para todas as linhas verticais que eu traçava, eu encontrava um ponto só. Mas vamos para mais um exemplo. Veja agora esse exemplo comigo. Vamos ver se é função. Vamos traçar as linhas verticais. Se eu traço essa linha vertical, eu encontro só um ponto. Essa linha vertical eu só encontro um ponto. Mas veja essa linha vertical aqui. Nesta linha vertical, a gente está encontrando novamente 3 pontos. Né? Se eu estou encontrando 3 pontos, quer dizer, então, que esse carinha aqui também não é função. Né? Se ele não é função, eu não preciso ver domínio, não preciso ver imagem, não preciso ver contradomínio, porque eles não acontecem aí. Vamos para um último exemplo agora. Nesse nosso último exemplo, veja essa função. Se eu traçar linhas verticais em torno desta função, perceba que sempre a gente vai encostar em um ponto só, né? Tá vendo aqui, Sempre em um ponto só. Então, o que acontece? Que esse carinha aqui, ele é função. Então, eu vou apagar essas linhas verticais para a gente não confundir. Então, veja. Essa associação, né, esse desenho rosa, ele de fato, ele é para a gente uma função. Se ele é função, a gente vai ter que observar agora quem é o domínio dessa função, quem é o contradomínio, quem é a imagem. Bom, veja que essa função ela não continua infinita aqui nem aqui, né? Então, ela começa nesse ponto fechado e ela termina nesse ponto aberto. Se eu considerar que esse ponto fechado aqui é um ponto A, por exemplo, e se eu considerar que esse ponto aberto aqui ele é um ponto B, o que vai acontecer? O nosso domínio, vocês concordam que as perguntas elas começam nesse ponto, né? Então, elas começam aqui nesse ponto A e elas vão até o ponto B. Todas as minhas perguntas estão aqui, né? Nesse intervalo. Então, eu posso dizer que o meu domínio ele é um intervalo que começa no ponto A, que ele é fechado, e ele vai até o ponto B, que é o intervalo aqui, esse pontinho é aberto. Então, ele tem um intervalo semi-aberto para o meu domínio. Agora, quando eu vou analisar meu contradomínio, veja, quem são possibilidades de respostas? Lembra que as possibilidades estão aqui no eixo Y? E lembra comigo que as possibilidades, galera, pode ser qualquer pessoa desse eixo, portanto, meu contradomínio é um conjunto real. Vale todo mundo do eixo Y. Mas, quem são as respostas propriamente ditas? Bom, vocês concordam comigo que as respostas, elas vão estar nesse intervalo aqui e aqui, Vocês concordam que as respostas estão nesse intervalinho aqui? Todas as respostas propriamente ditas? Então, se eu chamar esse carinha aqui, por exemplo, de C e esse carinha de D, então eu posso dizer que a minha imagem ela começa aqui embaixo no ponto C, só que aberto, né? E ela vai até esse carinha aqui, que é o ponto D. Só que esse ponto D, ele está fechado, tá? E aqui, essa questão de estar aberto ou estar fechado, você tem que lembrar lá dos intervalos reais, né? Que já é outro conteúdo. Mas lembre-se sempre, se a bolinha está fechada, então a gente usa colchetes fechados. E se a bolinha está aberta, a gente vai usar colchete para o outro lado, né? Um colchete aberto. Isso quer dizer que o ponto C aqui não entra porque ele está aberto. E o ponto D, ele entra nesse intervalo. Então é isso, galera. A gente consegue ver facilmente as funções através de gráficos, só traçando linhas verticais. Um abraço e até a próxima. Não esquece de seguir aí o canal, né? Se inscrever no canal e dar um like aí nesse vídeo se você gostou. Um abraço e até a próxima.